Antes de eu começar a falar hoje, eu queria pedir para você, por favor, que você pudesse ajudar o canal, se pudesse deixar seu like, né? Deixar joinha nesse vídeo, compartilhar, enviar para outras pessoas, deixar seu comentário. Todas essas coisas ajudam o canal a crescer, ajuda a propagar no YouTube para mais pessoas alcançar, receber essa mensagem. Então, que você possa nos ajudar aí, por favor, não custa nada, é grátis. Então, deixe seu joinha, seu compartilhar, seu curtir e bora para a mensagem. Hoje, Chimpacast número 14. Vocês não fazem ideia de como é difícil, de quanto tempo leva tudo isso. Mas eu queria falar um pouco sobre construção, sobre construir alguma coisa. Em Gênesis 11, tem uma palavra bem conhecida que fala sobre a construção da Torre de Babel. A Bíblia vai dizer o seguinte: no mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou ali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, nessa tentativa deles de construir uma cidade, uma torre, para que eles pudessem, para que o homem, né, pudesse se tornar quase que o superpoderoso, o todo-poderoso, uma coisa interessante que acontece é que Deus precisou intervir nisso. Deus precisou intervir para que eles parassem de construir. No versículo 8 fala assim: assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Então, somente depois da intervenção do Senhor é que eles pararam de construir. E construção ou construir alguma coisa é algo bem comum, é algo recorrente em toda a Bíblia. Por exemplo, teve a construção da Arca de Noé, a construção da cidade da Torre de Babel, o tabernáculo de Moisés precisou ser construído, o templo de Davi precisou ser construído. A Bíblia fala sobre construir um altar de adoração para o Senhor. Jerusalém precisou ser reconstruído depois da destruição. Jesus fala sobre destruir o templo e depois reconstruir, edificar ele em 3 dias. Jesus também fala sobre construir uma torre. Jesus também falou. Em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao 31, o contexto que Jesus está falando é sobre o preço altíssimo de seguir ele, de carregar a cruz, de negar a si mesmo, de negar pai e mãe, se preciso, para seguir ele. Nesse contexto, Jesus vai falar sobre construir uma torre. Ele fala assim: porque qual de vocês que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para colocar a despesa, para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, eu já deixei um pouco claro que esse texto é bem sobre o preço do discipulado, o preço de seguir Jesus, mas eu queria anexar esse exemplo no texto principal que eu já li, que é Gênesis, sobre essa parte de construir. Aqui, as duas coisas estão falando sobre construir. Na torre e na cidade ali, onde Deus chamou de Babel, fala que eles não puderam terminar de construir porque Deus os dispersou que se Deus não tivesse intervido, eles iam terminar aquilo.
Agora, aqui no texto de Jesus, fala para antes de começar a construir, verificar se você consegue terminar. Porque se você não terminar, você vai ser um motivo de zombaria. Você vai ser um motivo de zombaria das outras pessoas. Outras pessoas vão tirar sarro, o seu nome vai ser degradado, enfim, coisas desse tipo. E o que eu queria trazer um pouco hoje é sobre essa questão de construção, nesse momento que a gente vive numa era de produtividade, de atualização muito rápido. Se você conhece um pouquinho da minha vida, sabe que eu já comecei milhares de coisas e da mesma maneira que eu começava, eu terminava. Então eu já queria ser jogador de futebol, depois queria ser jogador de basquete, depois fui ciclista, depois tenista, nadei, corri, pedalei, enfim, fiz várias coisas, começo na academia, várias coisas da minha vida eu já comecei e terminei. Por quê? Porque hoje a gente se sente muito mais, entre aspas, inspirado. É muito fácil a gente ver um vídeo, ver alguma coisa, um depoimento de alguma pessoa que começou algo, deu certo, e a gente já começa a fazer aquilo também. Só que da mesma maneira, da mesma rapidez que a gente começa a fazer aquilo, a gente também para e deixa para trás. A gente não coloca na balança, fala assim, cara, deixa eu ver se vale a pena, deixa eu ver o que eu vou precisar investir, quanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de sacrifício. E a gente entra nessa era de sedução onde todo mundo está tentando nos seduzir. Por exemplo, todo mundo quer vender um curso para nós de alguma coisa hoje em dia. Então, todo mundo diz, fala assim, não, o veganismo é a melhor fonte de alimentação do momento. Então, que você compra meu curso, você vai passar na minha nutricionista, tal, você vai seguir essa dieta. Daí o outro assim, não, carnívoro é a melhor dieta que existe. Aí o cara vai te vender um curso, vai passar no nutricionista dele, o treinamento dele, aí você vai, daí o outro vai falar assim, não, nenhum nem o outro tá errado, o melhor que tem é o jejum, é você usar a gordura do seu corpo como fonte de energia. Daí ele vai passar a dieta dele, vender o curso dele, e assim também é dentro da área do cristianismo. Um vai defender o calvinismo, arminianismo, pentecostalismo. Opa. E aí cada um vai vender o seu curso, e cada um vai vender as suas músicas, os seus livros, e a gente vai começa a ir por essas ramificações e fica tentando encontrar propósito em todas essas coisas. Eu não estou falando que seja errado fazer isso, eu só estou usando isso de exemplo, que todo mundo nos quer hoje. O McDonald's quer você, assim como o Burger King também quer você. E eles têm a maneira deles de concorrência para tentar atrair você. A Nike quer você, como a Adidas quer você. Então todo mundo quer o que nós temos. Por quê? Porque eles só querem ser movidos pelo nosso dinheiro. Eles querem levantar mais adeptos e da continuação no império deles. E com isso, a gente começa muitas coisas e termina muitas coisas. A gente, por exemplo, fala assim, não, agora eu vou começar a ler, por exemplo. Aí compra um livro, começa a ler, lê um capítulo, já desiste. Aí passa 3 dias, não, agora eu vou ler. Aí, em vez de continuar aquele livro que já tal, aí pega um outro livro e vai. E assim vai, não consegue nem terminar um livro. Começa um discipulado, agora é discipulado, vamos começar a discipular tal pessoa. Aí vai 1, 2, 3 dias, daqui a pouco, não, agora não quero discipular mais, agora eu vou montar um grupo. Não, agora é igreja em casa. Não, agora é isso, agora é aquilo. E não consegue manter continuidade. Agora eu vou começar uma semana, essa semana eu vou fazer diferente, vou tentar me esforçar. Eu começo escutando louvor, a hora que chega na quinta-feira já está escutando forrozinho, na sexta já está no funk e já foi por água abaixo daquele plano. Não, essa semana eu vou começar na academia, eu vou me dedicar e eu vou mudar minha alimentação, eu sei que isso é importante para a minha vida, eu preciso fazer isso e tal. Aí começa na academia, vai segunda, vai terça, quarta, já reluta, quinta-feira tá muito frio, não vai, na sexta-feira de noite aí já pede uma pizza, sábado é lanche e pronto, já foi tudo por água abaixo. Não, vou começar a orar. Aí começa a orar, começa uma disciplina de oração, daí coloca um objetivo inalcançável, a hora que dá 3 minutos, não quero mais orar, é muito difícil. Não, então eu vou começar a ler a Bíblia. Agora eu fiz o plano, comprei a Bíblia 365 dias da Mundo Cristão, vou ler a Bíblia no ano inteiro, tal. Começa a ler a Bíblia, daqui a pouco escuta uma notificação no celular, vai ver, começou na Bíblia, terminou nas redes sociais, talvez venha até o que não deveria. Isso quer dizer o quê? Que a gente inventa milhões de coisas para fazer. A gente tem o desejo de fazer. Nós estamos o tempo inteiro tentando fazer, só que a gente não consegue terminar porque não tem constância.
E a verdade é que nós não conseguimos mais ter disciplina nem foco. Por quê? Porque é muitas coisas, é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. E a verdade é que nós precisamos conseguir fazer aquilo que Jesus fala. Nós precisamos antes sentar e falar assim, cara, é possível fazer isso? Porque todos nós, muitas das vezes, não fazemos por maldade. Nós começamos as coisas realmente querendo terminar, começamos realmente querendo mudar de vida. A gente começa a ir para os cultos, para as reuniões, começa na academia, compra um livro, começa um grupo de alguma coisa. A gente realmente começa na boa intenção. Só que a gente já está tão atarefado de coisas, estamos tão perdidos dentro da nossa rotina, que é mais uma coisa que vai ficar engavetada e a gente não consegue dar continuidade. E a minha reflexão final, o meu ponto final de tudo isso, que eu quero dizer é que não é sobre a gente começar alguma coisa e falhar. Porque a falha e o erro é natural. Existe, né, nós não vamos conseguir acertar em tudo. O problema é que quando nós falhamos, nós desistimos, e a desistência não pode fazer parte. A gente precisa dar continuidade. Pô, se nessa semana eu só conseguir ir na academia 3 vezes, na semana seguinte eu vou me esforçar para ir 4, eu não vou desistir. Não é eu começar indo 4 vezes, depois na outra eu vou 3 vezes, depois na outra eu vou 2 vezes, depois eu largo mão. Não, eu fui 2 agora, depois na outra eu vou 3, depois na outra eu vou 3 de novo, depois na outra eu vou 2, aí na quinta eu vou 4, até nós conseguimos manter a disciplina. Porque a disciplina e o foco que vai nos colocar, vai fazer o nosso cérebro entender da importância daquilo que nós estamos fazendo e do preço que nós precisamos pagar para conseguir isso. Fazendo menos talvez seja a melhor solução. Essa é a parte prática que eu queria entrar. Talvez nós precisamos fazer uma das coisas que para mim é uma das coisas mais difíceis. Falar não para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em falar não para as pessoas. Mas nós precisamos falar não para algumas coisas, para algumas pessoas, por benefício próprio, porque nós precisamos dar continuidade naquilo que nós já se comprometemos a fazer. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós começamos a fazer. E para isso nós vamos precisar falar não para várias outras coisas. É muito melhor a gente conseguir fazer menos coisas, mas conseguir manter uma constância, passar anos e a gente olhar e ver todo o benefício que a gente colheu, do que ficar nisso, começa, para, e depois que passa anos a gente olha e fala assim, puxa, está no mesmo lugar. O J.B. Carvalho, ele fala uma coisa muito interessante, e é difícil eu guardar alguma coisa, e isso ficou dentro de mim. Ele fala que assim, o primeiro passo para sair do buraco, para sair do abismo, é parar de cavar. Às vezes a gente está no buraco, está no abismo, e para sair a gente começa a cavar, achando que vai sair num outro lugar. Na verdade, a gente só está nos afundando. A gente tem que, primeira coisa, é parar de cavar. E o que eu preciso fazer para sair daqui? A nossa vida tem sido bombardeada por todas essas coisas ao nosso redor, por toda essa produtividade, por toda essa coisa de conseguir fazer. Eu preciso tocar igual a pessoa tal, cantar igual a pessoa tal, ler igual a pessoa tal, pregar igual a pessoa tal, treinar igual a pessoa tal, ter o shape da pessoa tal, enfim. A gente é o tempo inteiro movido por isso como seres humanos. Mas eu queria convidar você hoje a olhar para Jesus e ver o que Jesus fazia, como que Jesus se movia. Sabe, a chave da vida de Jesus era que ele era constante, ele tinha foco, e nada tirava esse foco. Lembra quando Pedro chega e fala para ele fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele, muito bem, Pedro, isso foi te revelado pelos céus. Mas daqui a pouco ele fala que vai ter morrer, e Pedro fala assim, não, Senhor, de jeito nenhum eu vou te deixar morrer. E Jesus, tendo foco, sabendo que aquilo é necessário, fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Então Jesus, ele tinha foco naquilo que ele fazia. O relacionamento dele com Deus era a coisa mais importante para ele. Ele passava as madrugadas em oração. Ele não negociava de jeito nenhum a vida dele com Deus. Então esse é o primeiro passo para nós conseguirmos mudar de vida, para nós conseguirmos construir algo para o Senhor, construir algo com o Senhor. E eu te convido do fundo do meu coração a repensar a sua vida de oração, a repensar a sua vida de leitura da Bíblia, a repensar a sua vida de adoração, a repensar a sua vida de relacionamento com Deus. Como que está? Você tem conseguido construir algo? Você tem conseguido todos os dias se manter fiel àquilo
a fazer isto para a glória de Deus, para você crescer em Deus, porque eu tenho certeza que se você conseguir fazer isso, você vai alcançar coisas inimagináveis. Mas junto com isso, vai vir muitas críticas. Muitas pessoas vão dizer que você é bitolado, que você só pensa nisso, que você precisa ser mais flexível, precisa encontrar um equilíbrio. Enfim, vão dizer várias coisas. Mas na verdade, se você olhar às vezes para essas pessoas que estão dizendo isso para você, você vai ver que na verdade elas não conseguiram enxergar isso que eu e você podemos ter enxergado. E nós sabemos que é isso que vai nos manter firme. Jesus nunca negociou o propósito dele. Ele tinha 3 anos e alguma coisa para cumprir aquilo que precisava ser feito. E ninguém conseguiu tirar isso dele. Ninguém que tentou falar para ele: pô, Jesus, você precisa mais equilíbrio. Pô, Jesus, você está muito radical. Eu lembro de uma outra passagem que os discípulos chegaram assim: pô, Jesus, você está muito pesado, você está falando muito pesado, as pessoas não estão querendo mais seguir vocês. Jesus poderia falar assim: não, puxa, é verdade mesmo, né? Preciso achar um equilíbrio aqui, afinal eu vou precisar deles. Sabe o que Jesus falou? E vocês, se vocês quiserem, podem ir embora também. Por quê? Porque não é que Jesus era mau, é que Jesus tinha um foco, ele tinha tempo para cumprir aquilo que tinha que ser feito. E nada poderia colocar, e qualquer coisa que se colocasse entre isso, que atrapalhasse essa construção dele, ele iria derrubar. Então não deixa nada atrapalhar a sua vida de oração, não deixa nada atrapalhar a sua vida de leitura, não deixa nada atrapalhar a sua vida de intimidade. E isso não é sobre eu e você se tornarmos hipócritas e fariseus, não. É sobre desenvolvermos um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque nos dias mais difíceis, somente Deus vai estar lá para te ajudar. E se você não conseguir encontrar Ele nesses dias, aí o inimigo vai deitar e rolar em cima de você. Vamos ter momentos que, por mais que nós tenhamos amigos, pessoas que amamos, esposas, maridos, filhos, pastores sobre as nossas vidas, líderes, pessoas de Deus, mas vamos ter muitos momentos que vamos estar sozinhos e nós vamos precisar do Espírito Santo. E nesse momento a intimidade vai ter valido a pena. Todas aquelas horas, todos aqueles dias, aqueles livros, aquelas vezes que você leu a Bíblia, que você fechou o seu quarto, pegou um violão, começou a cantar para Deus. Naquele momento você vai falar assim: cara, se não fosse aquele momento, eu não ia saber encontrar Deus agora. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo, como eu já disse. Isso é só uma semente, uma vitamina dentro do seu coração. Isso aí não é para você se rebelar contra a sua igreja local, não é para você se levantar contra a sua liderança local, não é para você fazer nada desse tipo de coisa. É literalmente para aumentar o fogo de Deus dentro de você. É para que você se aproxime de Deus, para a glória de Deus, para a honra do nome de Jesus Cristo, que você seja mais vivo com o Espírito Santo, vivo no seu relacionamento com o Espírito Santo. Até a próxima. Amém.